Chegamos agora ao estudo da taxa interna de retorno, a TIR, né? Que seria essa taxa, tá? Então tá escrito aqui para você, ó. É a taxa de juros ou desconto, né? Quando o valor no fluxo de caixa for jogado para uma data focal anterior, é um desconto, né? Então é a taxa de juros, desconto, que iguala em determinada data focal o valor das entradas, que é aquelas flechinhas para cima, né, os recebimentos, com o valor das saídas, os pagamentos, certo? Olha só essa parte verdinha aqui, ó. A TIR, a taxa interna de retorno, torna o valor presente líquido, o nosso VPL, nulo. Ah, professor, entendi. Então a TIR é aquela taxa que zera o valor presente líquido. Exatamente. Só que eu gosto dessa definição que está aqui em cima. Muitos autores usam essa definição aqui, ó. É a taxa de juros que zera o valor presente líquido. Eles falam só isso. Mas olha só, eu gosto da definição de cima. Por quê? Porque a taxa interna de retorno, ela vai igualar os recebimentos, as entradas, com as saídas. Mas não precisa necessariamente ser na data zero. O VPL tem que ser na data zero, na data focal zero, certo? Mas a taxa interna de retorno, ela em qualquer momento do fluxo do caixa, em qualquer período, ela iguala as entradas com as saídas. Não precisa ser na data zero. Então, essa flexibilidade aqui, ó, na definição, ela ajuda a gente a resolver alguns problemas. Porque eu posso jogar tudo para a data focal 3, dependendo do problema. Eu jogo os recebimentos e as saídas tudo para a data 3. Aí eu igualo uma com a outra. Aí eu vou calcular a taxa interna de retorno, entende? Nós vamos fazer vários exemplos, tá? Então é importante que você saiba. É a taxa efetiva de juros que você está ganhando em uma aplicação. Essa é a taxa interna de retorno, tá? O gráfico abaixo representa o fluxo de caixa referente a um projeto de investimento com a escala horizontal em anos. Então, 0, 1 ano, 2 anos, ok? Se a taxa interna de retorno correspondente é igual a 20% ao ano, então X é igual a, então ele deu pra gente a TIR, a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é o juro que efetivamente é ganho nesse projeto, entende? Eu apliquei 30 mil, taxa interna de retorno 20%, quer dizer que eu ganhei 20% em cima do investimento. É isso? Aí o que eu faço para achar esse X? Eu preciso jogar todos os valores que você está vendo aqui nesse fluxo para a mesma data focal. É isso que tem que ser feito. Pode ser jogado para a data 0, pode ser jogado para a data 1 ou pode ser jogado para a data 2. Eu optei nesse modelo, nesse exercício, em jogar para a data 1, que é onde está o X. Por que, professor? Porque eu acho fácil trazer o 30 mil um período para frente e puxar o 21.600 um período para trás, né? Eu achei mais fácil fazer isso, mas você pode fazer diferente aí se você quiser. Você pode jogar tudo para a data 2 ou tudo para a data 0. Aí você vai ter que puxar esses dois valores aqui se você jogar a data 0. Eu acho mais difícil de fazer. Você vai ter que dividir. Dividir é pior que multiplicar, né? Aqui eu vou ter que dividir, mas só esse carinha aqui. Tá? Então eu vou jogar tudo para a data 1, que é onde está o X, mas não precisaria ser assim, tá bom? Então o que eu vou fazer? O 30 mil, eu vou jogar ele um período para a direita. Para a direita, eu vou trazer ele para cá, ó. Como é que eu jogo para a direita? Lembra, amiguinho? Multiplica por 1 mais I na N. Então é um período para a direita, então é 30 mil vezes 1 mais 0,2 na 1. 30 mil vezes 1,2 dá 36 mil. Então esse 30 mil, trazendo ele para cá, ele vira 36 mil. Joia? Detalhe, ele não fica mais aqui. Já era esse 30 mil. Esse 30 mil não existe mais. O que existe é um 36 mil aqui no primeiro ano. Esse é o valor que eu tenho para baixo. Agora o 21.600 está para cima, é um recebimento. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Só que para trazer ele um período para trás, né? Conforme a gente já viu na aula, a gente tem que dividir por 1 mais I na N, né? Quando vai para a esquerda, traz para a esquerda, divide por 1 mais I na N. Então 21.600 dividido por 1 mais 0,2 na 1. 21.600 dividido por 1,2 dá 18 mil. Então trazendo esse carinha para cá, eu tenho o valor 18 mil. Detalhe, esse carinha não existe mais. Ah, não é mais 21.600, ele é 18 mil aqui. O que eu tenho para cima? O X e o 18 mil.
que eu tenho para baixo? 36 mil. O que é a TIR? A TIR é a taxa interna de retorno que iguala esses dois. Iguala o carinha de cima e o carinha de baixo. Entende? Então eu faço x mais 18 mil igual a 36 mil, conforme você está vendo aqui. E aí fica fácil. Passo 18 para cá subtraindo, 36 menos 18 dá 18 mil. Então, para que eu tenha taxa interna de retorno de 20% ao ano, o x tem que ser 18 mil. A alternativa correta é a alternativa C. Considere o fluxo de caixa abaixo, em que se determinou o valor da taxa interna de retorno igual a 20% ao ano. Está aqui, 0, 1 e 2 anos, né? Então nós temos um investimento X, um retorno no primeiro ano de 17.600 e um retorno no segundo ano de X. Olha só que interessante. Ah, como é que pode ser igual a esse? Pode. Viu? O valor de X é, a taxa interna de retorno é 20% ao ano. O que é essa taxa? É a taxa que iguala os recebimentos, né, com as despesas em determinado período, né? As entradas com as saídas. Então, que período que eu vou usar? Eu poderia usar qualquer um desses três períodos. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2. Certo? Ó, eu optei por jogar para o período 2. Até porque no exercício anterior eu coloquei no período 1. Até para fazer diferente. E também pelo seguinte. Aqui tem x e aqui tem x. Se eu tivesse que voltar, eu teria que dividir esse x por alguma coisa, certo? Então isso complicaria um pouquinho o cálculo. Então eu joguei tudo aqui no final do segundo período, tá? Em cima do 2 aqui, ó. Então o 17.600 vai um período para frente e o x vai 2 períodos para frente. Dessa forma eu só multiplico, eu não divido por nada. Observa aqui então. Eu peguei o 17.600 e multipliquei por 1 mais i na n. Eu joguei um período para a direita. Então 1 mais 0,2 na 1. Então ele veio para cá. Joia? Então ele não está mais aqui. Não existe mais 17.600. 17.600 vezes 1.2, 21.120. Então, 21.120. Isso é para cima, né? Está para cima, ele continua para cima. Agora, esse x aqui está para baixo. E ele tem que ir 2 períodos para cá. Ele tem que ser em cima do 2, certo? Então, eu multiplico por 1.2 ao quadrado. 1.2 ao quadrado, 1.44. Então, virou 1.44x. Esse x não existe mais. Aqui ele é 1,44x. Agora eu estou com todo mundo no mesmo período, na mesma data focal, a data focal 2. Então eu posso afirmar que x mais 21.120, que são os recebimentos nas entradas, tem que ser igual a 1,44x, que são as saídas, o valor do investimento aqui no caso. Então, x mais 21.120 igual a 1,44x, virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Ó, eu aconselho você a tentar resolver esse problema jogando no período 1 aqui, ou no 0. Faz diferente do meu, que daí você aprende de verdade, tá? Vai ter divisão? Vai, mas tenta, não custa nada. Tá, o x vai para lá subtraindo, então 1,44x menos x dá 0,44x. Isso porque aqui é 1x, né? Então é 1,44 menos 1. Esse 0,44 está multiplicando, vem dividindo. 21.120 dividido por 0,44 dá 48.000 e essa é a resposta final da questão, alternativa B. A questãozinha teórica, hein? A respeito do conceito de taxa interna de retorno, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta a ou as corretas. Então, vamos lá, amiguinho. Primeira afirmação. A TIR é a taxa de juros que iguala em determinado momento de tempo o valor presente das entradas com das saídas previstas do caixa. Claro que sim, né? Foi o que a gente viu. Em qualquer data focal, ela iguala as entradas com as saídas. Esse item é verdadeiro. O item 2. A TIR é a taxa de desconto que iguala em determinado momento de tempo o valor presente dos recebimentos com o dos pagamentos previstos em caixa. Qual é a diferença entre entrada e recebimento? Não tem muita diferença, concorda? Eles são termos bem parecidos. Então ele está dizendo tecnicamente a mesma coisa que disse em cima. Essa também é verdadeira. Então a 1 e a 2 são verdadeiras. A 3. A TIR é usada como método de análise de investimentos, onde o investimento será economicamente atraente se a taxa mínima de atratividade for maior que a TIR. Lembra o que era a taxa de atratividade? Era aquela taxa que o investidor necessitava, a taxa mínima que ele queria para fazer o projeto.
Ó, eu vou fazer o projeto se eu tiver 15% de retorno, né? De taxa de... Se eu conseguir ganhar 15%, né? Então, essa era a taxa de atratividade. A taxa de retorno é aquela que ele ganhou de verdade, que ele conseguiu. A taxa de atratividade é a que ele queria. A de retorno é que ele conseguiu efetivamente. Ó, consegui essa taxa. Eu queria 10, mas eu consegui 20. Isso é bom, né? Então pensa nesse assunto. Aí olha de novo o que ele fala. Ó, o investimento será economicamente atraente se a taxa mínima de atratividade for maior que a de retorno. Ah, entendi. Ele está dizendo assim, ó, que vai ser economicamente atraente se for a situação assim, ó, eu quero 10% e eu consegui só 5%. Aí vai ser economicamente atraente. Claro que não, né? O projeto vai ser economicamente atraente quando a taxa de retorno, que é aquela que eu consegui, for maior do que aquela que eu queria. Não é verdade? Eu queria 10, consegui 20, beleza? Ótimo. Eu queria 10, consegui só 5. Horrível, entende? Então esse item é falso. A taxa de retorno tem que ser maior do que a de atratividade, aquela que eu queria. 4. A TIR é utilizada na comparação entre dois ou mais projetos de investimentos quando estes não são mutuamente excludentes. A palavra mutuamente excludentes eu deixei para explicar agora, esses detalhezinhos, né? Significa que a aceitação de um projeto ocorre de forma isolada da aceitação do outro. Ou seja, eu aceito um ou eu aceito outro. Eu não posso aceitar os dois ao mesmo tempo, certo? Projetos dependentes, por exemplo, economicamente dependentes, a aceitação de um e o outro pode ocorrer ao mesmo tempo e um pode influenciar o outro, positivo ou negativamente. Entende? E aí fica impossível de definir a TIR, ok? Então eu só posso usar a TIR quando os projetos forem mutuamente excludentes, que é o que ele fala aqui, mutuamente excludentes. Ou seja, ou eu pego esse, ou eu pego esse. Explica uma situação prática, professor. Uma empresa quer comprar uma caminhonete. Ela vai numa concessionária e depois na outra. Entende? Ela não tem a possibilidade de aceitar as duas situações. Ou ela escolhe essa, ou ela escolhe essa. E aí um projeto não atrapalha e não influencia o outro. Aí eu consigo calcular a TIR. Então olha bem, a TIR é utilizada na comparação entre dois ou mais projetos de investimento quando estes não são mutuamente excludentes. Então esse item é falso. A TIR é usada quando eles são mutuamente excludentes. Quando ou eu aceito um ou eu aceito o outro. Entende? É isso. Então esse item é falso. Os itens corretos são quais? São o 1 e o 2. Então a alternativa que tem 1 e 2 é a alternativa A. A seguir são apresentados os valores presentes líquidos, que ele chamou de NPV, em reais, de 4 projetos de investimento, admitindo-se diferentes taxas anuais de desconto, taxa mínima de atratividade. Então olha só, eu fiz um exemplo aqui, ó, para você poder entender, um exemplo associado ao projeto A. Então, considerando a taxa zero, tivemos o valor 80. 80 é o valor do investimento, então, podemos dizer isso, tá? Olha só. Considerando uma taxa de 10%, taxa mínima de atratividade, o valor presente líquido do projeto A é 44,01. Eu quero que você entenda isso. Olha só, considerando uma taxa de 10%, ó, I igual a 10%, o que aconteceu? Eu investi 80, o valor presente líquido ser 44,01 está associado à data zero, a gente já viu isso na aula. Então, 44,01 quer dizer que além do 80 que eu investi, ó, eu obtive mais 44,01, porque o valor presente líquido é isso menos isso. Então, além do 80, eu obtive outros 44,01 na data zero, entende? Isso é valor presente líquido, certo? Então, eu posso afirmar, por exemplo, para o projeto A, que a taxa interna de retorno é maior do que 10%. Ó, por que, professor? Porque além do 80 que eu queria, eu ganhei mais 44, então eu não ganhei só 10%, eu ganhei mais. A taxa efetiva de juros foi mais do que 10%. Isso é a taxa interna de retorno. E eu posso afirmar também que quanto maior esse valor aqui, ó, o VPL, valor presente líquido, maior é a minha taxa interna de retorno. Mais juros eu ganhei, concorda? Veja bem, eu investi 80, eu obtive de volta na data zero 80 e mais isso. Quanto maior esse valor aqui, quanto mais eu ganhar, quanto maior o meu VPL, maior é o meu retorno. Mais eu ganhei, mais juros eu ganhei. Entende?
Olha só, então vamos analisar os projetos, ó. Já dá para ver aqui. Quem é o projeto que está tendo maior VPL? Maior diferença. Aqui, ó. Qual é o projeto que está tendo mais? Ó, esse deu 44, 39, 36, 46. Ó, o projeto D. Para 12%, 38, 33, 29, 41. Para 20%, 18, 12, 6, 22. Para 30%, ó, parênteses quer dizer valor negativo. 0,37, 6,99 negativo, e esse ainda está dando positivo. Quer dizer, olha só, o projeto D tem uma taxa interna de retorno, ó, se aqui ainda deu positivo, teria que dar 0 para obter a taxa interna de retorno, né? A taxa interna de retorno é aquela que torna o VPL igual a 0. Lembra que eu falei antes? Ele ainda está positivo, ele vai ficar 0 depois disso ainda. Então eu posso afirmar que o projeto D tem uma taxa interna de retorno superior a 30%. Já o projeto C ficou negativo, e aqui era positivo, né? É o valor que zera ele. Eu posso afirmar que para o projeto C, a taxa interna de retorno está entre 20 e 30, certo? Que é o valor que vai zerar isso aqui, ó. A mesma coisa para os outros dois, né? Porque são valores negativos. O projeto D tem uma taxa interna de retorno superior a 30%, que é aquele valor que vai zerar o VPL. Ele não zerou ainda, então é um pouquinho mais ainda, certo? E quando zerar o VPL, quando der 0 aqui, ó, essa taxa mínima de atratividade vai ser a taxa interna de retorno, ok? Tá, vamos analisar o que está certo e o que está errado. A taxa interna de retorno do projeto D é maior do que a do projeto C. Claro, né? Ela é maior do que todos, então a já é a correta. Tá, olha B. A taxa interna de retorno do projeto B é maior do que a do A, só para você ver. A do B deu negativo, quase 7, 6,99. A do A deu 0,37. Ó, aqui era 12, aqui era 18, né? Quem que é maior a taxa interna de retorno? A do A tem os valores presentes líquidos maiores. Quanto maior o VPL, maior a taxa interna de retorno. Pode gravar isso que eu falei, tá? Projeto C é economicamente viável para todas as TMA dadas, taxa mínima de atratividade, tá? Será que ele é economicamente viável para todas? Não, senhor, porque olha aqui, ó, para 30% deu negativo. E o fato de ter dado negativo diz que o projeto não é economicamente viável, certo? Então, falso. Vamos lá. A D, o projeto A é mais rentável. Mais rentável quer dizer que está dando um lucro maior, né? Do que o projeto D. O A é mais rentável que o D? De jeito nenhum. O D é o mais rentável de todos. É o mais economicamente viável de todos, né? A E, o projeto C é mais rentável que o B. Vamos ver? O C é mais rentável que o B. Olha aqui, ó, valor presente líquido 12,46. Aqui é só 6, ó. Esse aqui está dando um retorno maior. Tá errado. Então a alternativa correta, né? Como a gente analisou todas, é a alternativa A. O gráfico abaixo representa o fluxo de caixa referente a um projeto de investimento com a escala horizontal em anos. 0, 1, 2. Então eu investi 40 mil. No primeiro ano recebi de volta 22 mil. E no segundo ano 24.200. Qual será a minha taxa interna de retorno? Essa é a pergunta. A taxa interna de retorno anual correspondente é igual a 20, 10, 5, 12, 8%. Qual é a resposta certa? Então eu já te digo o seguinte, calcular a taxa interna de retorno, quando tem mais de um valor aqui, ó, mais um valor associado, assim, de retorno de caixa, como você está vendo aí, ó, é muito complicado. Tem casos, nesse caso aqui daria uma equação de segundo grau, horrível de resolver. Tem casos que vai dar equação de terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então fica quase impossível. Para fazer isso é necessário, né? Para se tornar prático o processo, é necessário uma calculadora financeira. Ah, mas o que eu faço se cair no concurso? Aí você vai usar a seguinte estratégia. Já que é muito difícil calcular, a gente vai optar por testar as alternativas. Isso é fácil de fazer. Você tem que saber o que é taxa interna de retorno. É aquela taxa que zera o valor presente líquido, ou valor atual líquido. Ou zera as entradas e as saídas de caixa em qualquer data focal. Então também não preciso trabalhar na data 0, pode ser na 1, na 2. Mas se ela tornar as entradas iguais às saídas, ela vai ser a taxa interna de retorno. Se isso não acontecer, ela não vai ser a taxa interna de retorno. Ponto final. Eu começo esse tipo de questão testando os valores mais fáceis, para não sofrer muito. 20, 10, 5, 12 e 8. O mais fácil de testar é o 20 e o 10. Vou começar por eles, tá? Testando 20%. Testar igual a 20%. Então eu vou trazer
para o valor presente líquido. Até porque as outras questões eu joguei para frente. Agora eu vou trazer para a data zero, para você ver que pode ser assim também. Jogando para cá o 22.000, ó, 22.000 dividido por 1.2 na 1. Eu vou trazer um período para trás, então eu tenho que dividir. Dá 18.333. O 24.200 eu vou trazer dois períodos para trás. Então 24.200 dividido por 1.2 ao quadrado. Dá 16.805,55. A soma desses dois, desse, 35.138,88. 35.138,88. A minha pergunta para você é, ele ficou igual ao 40.000, que é o investimento? Não, né? Então eu posso afirmar com certeza que 20% não é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é aquela que vai tornar o investimento igual aos retornos aqui, tá? Então ele não ficou igual. Aí vem a grande pergunta, a taxa vai ser maior ou menor? Então olha só, eu investi 40.000, considerando uma taxa de 20%, e eu obtive de volta 35.138. O que significa isso? Significa que, ó, eu não obtive o 20% que eu queria. Porque se eu tivesse conseguido 20% que eu queria, aqui tinha dado 40.000. Entende? Eu não consegui esse 20% não. Eu consegui menos que isso. Eu estou sendo muito otimista com esse meu 20%. Ele não gerou o retorno que eu queria, esse 20%. Então, se esse valor fechou menor que esse, eu posso afirmar que a taxa interna de retorno é menos do que 20%. Qual que eu vou testar agora? Eu vou testar o 10%. Então, a primeira hipótese está eliminada. Não é isso aqui. Não deu certo ali, tá? Agora a segunda alternativa, o 10%. Aí eu vou pegar o 22.000, vou dividir por 1.1. Vai dar 20.000. Então, meu primeiro retorno aqui, ó, considerando uma taxa de 10%, deu 20.000. Aí, o segundo retorno, 24.200 ali, né? 24.200 dividido por 1.1 ao quadrado. Também vai dar 20.000. Olha só que legal. Geralmente é facinho, tá? Eles preparam assim para dar um valor bem óbvio, para ser bem fácil de fazer a conta. Geralmente. Então olha só o que aconteceu. 20 mais 20 quanto? 40. Ó, os retornos que eu tive, as entradas, né? 40.000, igualaram-se ao meu investimento na data zero. O meu VPL aqui, ó, é zero. E esse é o valor da minha taxa interna de retorno. O valor para cima ficou igual ao valor para baixo. Isso vai acontecer em qualquer outra data focal. Se você jogar esse 40.000 para o 1 e trouxer esse para o 1, você vai ver que vai fechar o valor de cima igual ao de baixo. Não vai dar 40.000, mas vai fechar o mesmo valor em cima e embaixo. E a mesma coisa vai ocorrer na data 2. Então eu posso afirmar que a minha taxa interna de retorno para esse investimento aqui é de 10%. Então a dica do professor é essa. Se ele pedir para calcular a T e R, não vai tentar fazer isso numa equação, tá? Simplesmente vai testando as respostas até encontrar a correta. Valeu?